Eu não sei se você está assistindo nesse momento pela manhã, pela tarde ou pela noite. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. RC Talk, a jornada, mais uma vez começando. Eu queria aqui agora agradecer imensamente a presença de Alex Ferreira, meu irmão Matheus Roxo e meu irmão Rafael Caldas. Estamos muito felizes, segundo momento nosso. E agora é o tema. Qual é o principal tema do nosso momento de hoje? E aí, Rafa, qual é o tema de hoje? O que é que você tem para trazer para a gente? O que é que você acha que a gente poderia colocar na mesa aqui para a gente sentar, a gente discutir, a gente trocar essa ideia? Vamos lá. Você vai segurar para mim? Eu seguro. Então, ótimo, importante. Então, o tema do podcast de hoje, vamos falar sobre a jornada do empreendedor iniciante. Sabe aquela pessoa que decide que vai empreender, ou na verdade sempre teve um sonho, né? Sempre teve um sonho de querer empreender. Muitas vezes vê o pai numa jornada de bastante dificuldade, percebe que dentro do empreendedorismo ela consegue ter mais liberdade, ela conseguir alcançar voos mais altos. E a gente decidiu trazer esse tema que é muito importante. Eu acho que muitos brasileiros, muitas pessoas hoje têm essa vontade, esse desejo, né, de conseguir empreender. Então definimos, Rodrigão, que o tema desse podcast vai ser a jornada do empreendedor iniciante. Então, se você é empreendedor, se você já é empreendedor iniciante, ou se você de repente pensa em empreender, se você de repente enxerga, né, dentro do empreendedorismo algo fundamental, algo que vai fazer com que a sua vida mude, então se eu fosse você, eu ficava para assistir esse vídeo aí até o final, porque tem muita coisa bacana para acontecer daqui para frente. E não esqueça, logicamente, de seguir o nosso canal, porque a partir de hoje a gente está agora num grande desafio. O desafio da gente conseguir trazer para as pessoas que têm essa vontade, têm esse desejo de conseguir enxergar como a gente vai poder conseguir enfrentar os desafios que essa jornada ela oferece. Não esqueça de curtir o canal aí, me lembra aí, velho. Curtir, comentar e compartilhar. Exatamente, isso aí. Então, Curtir, comentar e compartilhar. Não, CCC. CCC? Não é de Caatinga, não, é de... Curtir, comentar e compartilhar. Mas só que antes disso você precisa seguir o canal, né? Exatamente. Então vai lá, aperta no sininho, tem um sininho em algum lugar aqui na sua tela. Você vai apertar esse sininho porque todas as vezes que a gente trazer uma novidade, você vai receber aí também essa comunicação, né? Essa comunicação tecnológica que vai dar essa possibilidade. Falar em jornada, né? Falar em jornada iniciante, a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre e aí, vamos fazer um podcast? Esse podcast a gente vai começar a falar sobre só quem já chegou no grande sucesso, ou a gente vai conseguir trazer pessoas como nós, né? Ou seja, como nós que estamos, na verdade, na jornada. A gente ainda tem muito a alcançar, a gente tem muito ainda que prosperar. Inclusive o podcast ele está no início, acho que está no segundo episódio, e esse desafio vai ser muito grande. E a gente não podia deixar de convidar o nosso amigo Alex Ferreira. Alex Ferreira é um parceiraço nosso, inclusive gratidão, amigo, pelo apoio. Gratidão por você estar aqui, gratidão assim por... E a gente fica feliz também, né, quando a gente percebe uma pessoa muito jovem que de fato quer crescer, quer evoluir, e a gente inclusive busca, né, essa conexão com as pessoas que querem dessa forma. Então, o nosso tema, Rodrigão, trazendo para você, é exatamente isso, é falar sobre jornada das pessoas que estão querendo prosperar, crescer enquanto pessoa, como profissional, dentro desse mundo do empreendedorismo, ok? Muito legal, Rafa, muito legal. O que eu pensei aqui, né? Pra gente colocar na mesa. A gente traz 2 desafios de cada um. Então, 2 meu, 2 de Alex, 2 de Matheus e 2 de Rafa. E logo na sequência, a gente encontra uma forma de trazer como foi que a gente enfrentou esses desafios, quais foram as nossas estratégias, o que é que a gente vem fazendo, o que é que a gente está buscando para solucionar esses problemas que estamos na jornada. Aí eu queria, Alex, agora nesse momento,
me conta aí, quais foram os seus, pelo menos seus dois principais desafios. Bom dia, gente. Primeiramente, obrigado pelo convite. Antes de começar, queria um pouco contar minha história. E a gente fala muito sobre empreendedorismo, mas a mídia fala muito sobre isso, né? E acho que o ponto principal que não se fala tanto, mas que é muito importante, é o intraempreendedorismo, que é a vontade e o desejo e acho que a ação de você empreender dentro da empresa das pessoas. Então, se você hoje está trabalhando na empresa de alguém, você tem a oportunidade de empreender com custo zero. Então, isso, Rafa falava isso comigo, eu não entendia isso, né? A oportunidade de você empreender com um custo que você não tem nenhum. Então, eu comecei a trabalhar desde os meus 18 anos, estudava, né? Tinha aquela vontade de sair do colégio e entrar no mercado de trabalho. Então, comecei trabalhando ali numa escola de cursos. E minha primeira contato com o empreendedorismo foi o seguinte: eu estava trabalhando no setor comercial e aí entrou uma jovem, eu não lembro como se fosse hoje, ela era vendedora ambulante de ônibus, ela trabalhava vendendo no comércio. E aí eu tive um contato grande com ela, eu falei: você tem vontade de fazer o curso? Ela falou: Alex, eu quero mudar de vida. Eu falei: então eu vou te ajudar a mudar de vida. Ela falou: como assim? Eu falei: você vende quanto no curso? Ou você vende quanto no ônibus? Ela falou: não, eu vendo R$60 por dia. Eu fiz uma conta com ela, eu peguei um papelão, a gente fez uma caixa e eu nomeei, chamado Caixa do Sonho. E aí todo dia ela vendia no coletivo, pegava o recurso dela, colocava na caixa e todo mês ela chegava com a caixa lá e pagava o curso dela. E eu olhei e falei: rapaz, velho, isso que é a pessoa que tem vontade, que tem desafios, que tem uma meta para atingir. E eu fiquei muito impactado com a história dela, já passou mais de 5 anos e todas as vezes que eu tenho oportunidade eu conto, porque é uma história que mudou a minha vida mesmo, com contato com ela. Eu falei: mas se ela tem essa vontade, porque às vezes até eu não estou investindo em conhecimento e ela tem essa vontade, ela falou: não, Alex, eu preciso mudar de vida. E aí depois disso eu fui trabalhar num setor de estoque, né, numa concessionária, trabalhei 1 ano lá, trabalhei bem até. E depois tive a oportunidade de trabalhar em uma empresa de consultoria. Então, dentro da minha jornada profissional, eu sempre, na verdade, quis ser empresário. É um sonho meu, eu vou falar lá na frente sobre isso. Porque quando eu saí do colégio, eu comecei a analisar como é que estava o mercado de trabalho. E eu vi que a média salarial em Salvador não estava com o meu objetivo de vida. Então, comecei a estudar, falei: velho, tanto que quando eu entrei nessa empresa de consultoria, eu lembro como se fosse hoje que eu tive a oportunidade, que eu já tinha feito o curso no Senai, então eu tive a oportunidade de entrar num trabalho ganhando R$5.000. Meu tio, ele trabalhava no Polo, ele me chamou e falou: velho, vamos lá, velho, vamos trabalhar lá no Polo, você vai receber R$5.000. E aí, velho, você avalia, você vai trabalhar no Polo. Eu tinha feito o curso, me formei, eu sou formado em petroquímica. Você trabalha como operador na planta petroquímica, no sol quente, de macacão, de capacete, de tudo, mas você vai ganhar R$5.000. Você vai ter a sua renda ali fixa, vai ter seu ticket, tudo direitinho. Mas será que era aquilo que eu queria pra minha vida? Você tinha quantos anos, Alex? Eu tinha 20 anos quando eu terminei. 20 anos. 20 anos. 5 mil com 20 anos, velho. 5 mil. Queria, viu? R$5.000. Aí meu pai não entendeu, ele falou: rapaz, não acredito, você vai perder essa oportunidade. Eu falei: eu vou, porque não é isso que eu quero ainda pra minha vida. Não é algo que eu vou fazer me sentindo feliz, porque eu tive a oportunidade eu fiz o curso todo, e aí eu tive a oportunidade de fazer a visita técnica. Aí o pessoal do curso levou a gente lá na planta. Quando eu entrei lá, eu tive um choque de realidade. Eu olhei assim, eu falei: velho, isso aqui não é pra mim. Eu não vou me sentir feliz aqui, eu vou trabalhar no sol quente, eu vou ter um trabalho braçal muito alto. Eu falei: não, isso aqui não é pra mim não. E aí recusei essa oportunidade, não me arrependo não. E aí eu sempre pensei o seguinte, que você tem que estabelecer metas e objetivos na sua vida para você alcançar. Então, uma das coisas que eu aprendi até com o Rafa é que nem tudo na vida é dinheiro. E eu realmente não entendia isso, eu vim entender isso depois. O conhecimento ele é muito mais importante do que o recurso financeiro. O contato, o network, ele é mais importante do que o recurso financeiro. Eu acredito muito que o dinheiro, o recurso financeiro, ele vem como consequência do resultado do seu trabalho.
Então, eu sempre busquei trabalhar, me esforçar, atingir minhas metas, mas sem correr atrás do dinheiro. Porque se eu corresse atrás do dinheiro, eu iria para o polo petroquímico, porque eu iria ter um recurso financeiro, mas eu não iria conseguir crescer, evoluir como pessoa profissionalmente dentro da área que eu quero. Então, quando a gente fala sempre de empreendedorismo, eu trago muito esse assunto de intraempreendedorismo, que é a oportunidade que as pessoas têm dentro da empresa de empreender dentro do negócio de outras pessoas. E que é super válido. Então, às vezes a gente acha, o empreendedorismo está voltado muito a você sair da empresa que você está e abrir o seu negócio. Não, porque se todo mundo fizer isso, não vai ter nem pessoas para trabalhar nas empresas, imagina, né? Então, o intraempreendedorismo é você ter a oportunidade de empreender dentro da empresa que você está, claro, se a empresa permitir, se você tiver vontade, e de você crescer junto com a empresa. Eu acredito muito que se você cresce, a empresa cresce junto. Acredito que, pulando aqui um pouco, acho que Rafa pode falar um pouco sobre isso. Sim, então eu queria, Rafa, que você falasse um pouco da evolução que a gente tem como funcionário e que a empresa tem também com esse conjunto de parceria onde os dois crescem. Perfeito. É uma pergunta... E a gente já falava muito sobre isso, né? Me ajuda aqui, Rodrigo. Tá bom demais esse negócio. A gente já falava muito sobre isso, né? Essa parceria, essa conexão. É você tá no mesmo barco, é você tá seguindo para o mesmo objetivo, é você de fato querer crescer, querer evoluir. Você trouxe um aspecto bem interessante que você falou assim, eu dentro da empresa eu tenho a capacidade de empreender mesmo não sendo empresário, você acaba empreendendo dentro da empresa de uma outra pessoa. E aí perceba, para você ser empreendedor, você precisa ter maturidade, você precisa ter conhecimento, você precisa estar preparado, e eu não diria preparado financeiramente, dizer preparado mentalmente mesmo, porque um dos maiores desafios que o empreendedor ele passa é a falta exatamente dessa experiência, dessa mentalidade de você conseguir enfrentar a quantidade de desafios que existem, é você conseguir lutar contra as situações suas pessoais que você tem na sua vida pessoal, na sua vida familiar. Então, quando você traz essa reflexão, Alex, eu percebo que se tanto o líder, o liderado, ou seja colaborador, seja o empresário, eles estão ambos seguindo na mesma direção, a conexão é perfeita. Porque o líder, né, o empresário, se ele olha para aquele colaborador observando que aquela pessoa também era ele quando ele estava no início da jornada dele, ele vai começar a observar que aquela pessoa pode ser daqui a um certo tempo um grande parceiro de negócio. E se essa conexão ela existe de uma forma verdadeira e real, eu acho que as chances de dar sucesso é muito grande. É um conceito que eu sempre trago do Steve Covey, que ele traz o conceito da sinergia, né? Ou seja, 1 mais 1, ele deixa de ser 2 e passa a ser 5, 6, 7, ele passa a ser 1000, né? Não é verdade? Então perceba que eu estou olhando na perspectiva do empresário. Mas se eu for também colaborador, e um dia na minha vida eu fui colaborador durante inclusive muito tempo, e você olha para cima e você vê o seu líder, a pessoa que está junto com você, de uma maneira positiva, e você dá o seu melhor ali, e você segue na mesma direção, você confia naquela pessoa que você está ali, então as chances de dar certo é muito grande. Então foi perfeito aí seu ponto, Alex, quando você traz essa ideia de fundamental você tá em sintonia, tá em sinergia com essas pessoas e você seguir dentro do mesmo caminho. Então eu acho que o ponto-chave é isso, é o conceito da sinergia, sabe? De você fazer e você entender que não é o colaborador que vai se aproveitar do empresário e que pesa no dia a dia, isso acontece muito, né? O colaborador tá dentro da empresa, gastando tempo e energia para fazer de tudo para não fazer o que ele deveria ser feito, né? Para ganhar tempo, enfim, para fazer nada. E muitas vezes, ou a maioria das vezes, você tem ali um empreendedor que está querendo se aproveitar daquele colaborador. E se ambos tiram da mentalidade essa visão e começam a perceber como é que eu vou fazer, nós dois vamos fazer para nós crescermos juntos, sem ninguém explorar ninguém. Eu acho que o caminho ele é bem por aí. E foi bacana esse ponto que agora eu também devolvo, né? Agora eu devolvo para Matheus, que Matheus está ali sentado me olhando. Tô só olhando, porque isso é um grande desafio. Segura pra só ajuda a gente. O Matheus colabora conosco no sentido de
já que a gente está falando sobre essa jornada empreendedora para quem está começando e iniciando, colabore com a gente contando dentro das experiências que você já teve e continua tendo, quais foram os seus 2 maiores desafios que você enfrentou aí durante toda a sua jornada até aqui? Assim, né, para iniciar, eu acho que o maior desafio foi ter a coragem de fazer, né? Eu passei por muito tempo tendo vontade, né, muita vontade de empreender, muita vontade de não saber como funcionava, não sabia para onde ia, mas eu tinha essa vontade, né, de empreender, mas eu não tinha coragem. Mas Matheus está tentando trazer, né, na narrativa dele, Matheus é nosso irmão, falar em nosso irmão, falar em nosso irmão, somos 3 irmãos aqui, né? Eu com 39, Rodrigo com 40, Matheus com 23 anos. E o desafio é grande, Teu. O desafio é grande. Assim, você estar no ambiente empresarial e você se desafiar a você estar com gerações diferentes. Isso eu acho que talvez seja um dos grandes desafios. Mas, Matheus... E muito legal, Rafa, te cortando, desculpa, trazer, assim, é um desafio, mas o que, para mim, que é muito forte, sim, é o que ele falou no início. Sim. É a coragem. Perfeito. Entendeu? A coragem de estar, a coragem de se expor, a coragem de estar em um ambiente que ainda pra gente não é 100% confortável. Sim. Então, faz parte, a gente tá no processo, a gente tá na jornada. Então, eu volto isso para você de alguma forma ou de outra tentar contornar e trazer exatamente os 2 desafios que existem e que você ainda está no processo igual a gente, igual a mim, igual a Rafa, igual a Alex. Alex quer trazer alguma coisa? Não. Ah, tá, Alex vai segurar. Antes de passar para Matheus, eu vou fazer só um ponto aqui. Meu pai entrou aqui agora, né? Meu pai entrou ali agora. E é interessante isso, né? E é um desafio que eu vou trazer aqui de reflexão. É você conseguir gerenciar os desafios da vida pessoal, dos seus desafios não só pessoais como familiares, e você ainda tem que empreender, você tem que enfrentar o desafio do empreendedorismo. Mas é o tema de hoje, né? É aquela ideia de desafio do empreendedor iniciante, né? A jornada do empreendedor iniciante. Eu ainda me enxergo um bebê, um neném nesse mundo do empreendedorismo. Estou começando, não sei nada ainda e venho buscando esses aprendizados. Mas algo aqui que me fez, que me ajudou muito para conseguir iniciar essa jornada foi realmente a coragem, né? De fazer do jeito que dava, da forma que dava, sem ter um contexto que, querendo ou não, favorecesse muito isso. Sempre fui rodeado de pessoas concursadas, pessoas que tinham um emprego fixo e que não tinham essa visão do empreendedorismo. Então foi algo mais, assim, que tinha que vir da minha cabeça, da forma que dava e aprimorando e buscando aos pouquinhos, né? Então acho que esse início mesmo é a coragem de agir, de fazer em relação aos desafios, né? Eu já tive um negócio, comecei assim também do nada. E que de uma certa forma não vou dizer que não deu certo, porque eu acho que deu certo sim, na forma que dava. A gente conseguiu criar uma empresa, né? Uma pessoa que não tinha experiência, não tinha a base teórica, não tinha nada, e foi aprimorando e fazendo, né, com o tempo no meio do percurso. Aí, assim, o meu desafio, né, no empreendimento que eu tive foi mais assim a questão de saber lidar com as frustrações. E não só no empreendimento, né? Na empresa, quando eu tive a oportunidade de trabalhar em outra empresa, até que Rafa era sócio, saber lidar com as frustrações, né? Até nesse ambiente de vendas. E eu já tinha que saber lidar com essas frustrações também no empreendimento que eu tive, porque vai ter, é normal, vai ter muitas frustrações, nem sempre vai dar tudo certo. E a gente tem que saber lidar com isso e usar isso a favor. Então, uma coisa que eu venho aprendendo é aquela coisa, o primeiro passo é ter a consciência, né? Então, eu já tenho a consciência que é um ponto que precisa ser trabalhado e que em cima dessas frustrações é saber e utilizar isso a seu favor, né? Que a gente consiga evoluir, né, com essas frustrações. Às vezes nada vai dar, às vezes nem sempre tudo vai dar certo. Na verdade é mais dando errado pra gente em algum momento acertar. Então é isso pra iniciar. Meus desafios são esses. Foram esses. Que massa. Aí a gente fica feliz pra caramba em ouvir de você, Matheus.
essa situação da coragem e a situação de lidar com as frustrações. Aí eu notei aqui, né, dois desafios, né, que eu queria trazer e compartilhar com meus amigos, meus clientes, nossos parceiros que estão aí nos assistindo. O primeiro pensa num cara desorganizado, velho. Que eu... Não! Velho, pensa num cara desorganizado, velho. Rapaz, e era desorganização pra tudo, era pra tudo. Financeiro, era desorganização em casa, no armário, desorganização na mesa do escritório, desorganização. Pra onde eu olhava, tá desorganizado. Aí, essa foi a primeira. A segunda foi a questão de trabalhar a mentalidade. Então, esses foram e estão sendo ainda os meus principais desafios. E o que foi que eu fiz para, de alguma forma ou de outra, eu começar a driblar, né? A entender como é que eu iria lidar com essas situações. Aí, assim, quando eu falo de desorganização, a estratégia, comecei a entender o que é que eu poderia fazer. Eu comecei a me conectar com pessoas, o nosso time, as pessoas que estavam ao meu redor. Quando eu falo as pessoas, no geral. Querer estar com uma pessoa que seja organizado para, de alguma forma ou de outra, eu olhar e ir seguindo. Então, foi com uma colaboradora nossa que chegou, meu irmão, de alguma forma ou de outra, sempre me ajudando, sempre me apoiando. Meu pai, por incrível que pareça, um cara muito organizado em algumas situações. Esposa. Então, eu comecei a me conectar com essas pessoas para, de alguma forma ou de outra, me ajudar a me organizar. E eu falo assim, Rodrigo, já está resolvido isso? Não, mas o que eu acredito, o que eu percebo é que com essas pessoas ao meu redor, de alguma forma ou de outra, eu começo a entender a importância de estar organizado, tá? Quando eu falo assim na questão do segundo desafio, que ainda está sendo também, é trabalhar a mentalidade, certo? Então, eu tenho uma situação muito legal que o Rafa me ajudou bastante, que ele fez assim, velho, a gente precisa estudar. A gente precisa estudar mentalidade, e caiu a ficha logo depois de um curso que eu fui fazer, trabalhar a mentalidade. Então, fui estudar programação. Então, estudei PNL para eu entender o que estava acontecendo na minha cabeça, para depois eu entender o que estava acontecendo na cabeça das pessoas que estavam conectadas a mim. E aí foi o start, sabe aquela virada de chave da vida, que eu acho que foi o que bateu em mim, assim, e falou, velho, e na época a gente tava praticamente quebrado, não tinha como pagar. Meu irmão fez assim, velho, tá quebrado, eu também tô, mas a gente vai botar no cartão em 10 vezes. E quando o cartão botou no cartão, a gente foi e estudamos juntos a programação, que aí eu acho que foi ali a virada. Logo depois dali, Rafa, Alex e Matheus, como se fosse uma faísca que tocou e pum, explodiu. Foi uma sequência de curso, velho, que eu fui. Programação, depois fui para desenvolvimento e liderança, depois fui fazer com o Murilo Gun, eu acho o nome dele, Murilo Gun, de criatividade, de aprendizado, educação infantil, de criança. Eu fiz um curso muito legal, eu tenho uma filha de 5 anos, aí eu fiz um curso chamado Cri, que é Crianças Criativas. Até curso de A Mãe Que Eu Quero Ser eu fui fazer. Mas no fundo, até por ser a mãe que eu quero ser. Essa história direito. Porque eu queria entender o que estava passando na cabeça da esposa. Qual era os comportamentos, o que estava acontecendo, o que de alguma forma ou de outra eu poderia ajudar para incentivar. E também porque era a narrativa da menina do curso, ela traz a mãe que eu quero ser, mas no fundo não é para a mãe, é para uma educação de uma criança. Mas a comunicação era muito assertiva para a mãe. Então eu parei, fui estudar. Então assim, foi uma sequência, sabe? E aí já gastei uma grana aí de curso, mindfulness, hipnose, e aí fui numa sequência. Então esse, para mim, são os dois principais desafios que ainda estamos na jornada, estamos ainda no processo. Aí eu queria trazer aqui agora... Cada um trouxe alguns pontos, né, de desafios. Sim. E qual seria a sacada, tipo assim, a dica master? Uma de cada, começando por nosso convidado Alex, parceirão. Vocês vão falar o desafio. O desafio ainda não falei, não,
Teve uma pulada aí. Teve uma sala, como é que eu sou assim pra sair? Eu já quero chegar no fim. Rapaz, eu acho que o meu primeiro maior desafio foi empreender sem capital. Eu tinha acabado de sair da empresa, só tinha uma rescisão de R$2.000 e não tinha mais capital nenhum. E aí comecei a jornada no empreendedorismo, tanto que eu até postei no meu Instagram. Lá a gente não tinha dinheiro para comprar fogão, teve que comprar fogão, não tinha dinheiro para pagar carreto. E aí alugamos uma casa para começar a produzir almoço e café, né, que foi uma cozinha industrial. E começamos, não tinha entregador, eu mesmo entregava, acordava de madrugada e até de noite. E o meu primeiro desafio maior foi empreender sem capital. Perdi alguma coisa? Não. Aprendi e desenvolvi muito como pessoa, trabalhava muito mesmo. A empresa foi crescendo de forma extraordinária. Chegamos a ter 16 funcionários, faturamos média R$580 mil em 10 meses, então atingimos um ponto muito legal. E o segundo desafio é que quando você recebe uma receita grande, você também tem uma despesa muito grande. E aí a gente pegou um contrato de uma empresa, que esse contrato, ele começou, a gente trabalhava 15 dias, né? E a gente emitia a nota fiscal e a gente recebia depois de mais 14, 15 dias. E aí quando a gente tinha 8, 10 almoços, era tranquilo para você conseguir aportar o capital para comprar. E aí, velho, quando a gente começou a aumentar a obra, ela começou a bater 100, 110 pessoas. Imagine você botar de capital para receber depois de tanto uma comida, isso em uma obra. Acumulamos uma dívida de R$47 mil. Eu com 23 anos, com a dívida de R$47 mil nas costas. Você fica maluco, né, velho? Você fica doido e a dívida aumentando, e aí as cobranças em cima, né? E aí eu olhei assim e falei, rapaz, não é possível. Aí eu falei, meu Deus do céu, não é possível. E aí você tem aquela questão de... Eu vi um vídeo de Geraldo Rufino que ele falou assim, velho, eu tava devendo R$3 milhões. Aí ele falou assim, o problema quem foi que criou? Não foi eu? Então, se eu que criei o problema ele não pode ser maior do que eu. Então não posso tirar a minha paz, tirar a minha mentalidade, tirar minhas emoções afloradas por conta disso. Aí eu passei a estudar e entender que eu tinha um problema, o problema ele não podia ser maior do que eu, independente do valor, porque eu tava devendo R$47 mil. Na minha visão é muito, pra um cara que tá devendo 3, 4, 5 milhões, eu não tô lá desesperado, não tenho de nada. Caralho, assim fala, velho, pelo amor de Deus, pô. Quer trocar de lugar comigo? E eu posso entender, velho, se eu tô com essa mentalidade devendo 47 mil, imagina um cara que tá devendo 3 milhões, eu nunca vou chegar lá porque o Elva tá morto. Faz sentido, né? Faz muito sentido. E aí você começa a mudar. Eu falei, não é possível. Aí eu comecei a focar na solução e não no problema. E aí consegui contornar, consegui montar estratégias para conseguir quitar os débitos. E aí acho que esse foi um dos maiores desafios. Só mais um ponto que eu queria compartilhar com vocês aqui. Eu tava... Tem um ponto fundamental assim que eu acho importante compartilhar. Tava trabalhando muito, mas muito mesmo. Trabalhar de manhã até de noite. Aí, tipo assim, eu pegava 3, 2h30 da manhã, 3 horas e parava 11 horas da noite. Eu não tava dormindo direito. E aí, vem muito aquela questão de você cuidar da sua saúde também. Aí, o que foi que aconteceu? Eu tava trabalhando muito, tava com muita demanda e eu tava começando a ficar um pouco ansioso. E aí, sempre olhar pra minha pulseira, que é a minha âncora, falar, não, preciso controlar minhas emoções. E aí, minha virada de chave para o controle emocional completo foi quando que eu passei por um momento, né, que eu tava com muita dor no peito. E aí, eu com aquela dor no peito, falei, velho, puxa,
Aí eu fui parar no hospital, velho. Quando eu entrei no hospital, aí botei lá dor no peito, infarto, você foi passar lá vermelha, aí um monte de coisa no meu peito. Aquelas pesquisas. Emily lá. Não, pô. Aí minha noiva nervosa já, achando que eu ia morrer, eu ouvindo um bocado de voz na minha cabeça, e aquela loucura retada, eu falo, rapaz, eu vou morrer, velho. Juro por Deus que depois daquele dia eu fui uma pessoa completamente diferente. Eu falei, não, rapaz, nada vai tirar minha saúde, nada vai tirar minha paz, não, véio. Independente do que aconteça, eu vou estar aqui pleno de saúde, porque eu não posso permitir nada tirar minha paz. E aí essa virada de chave que eu tive, acho que foi um desafio muito grande pra mim, porque eu entendi que eu não posso deixar o problema tirar minha saúde, minha paz, e eu tenho que estar aqui sempre pleno, como o diretor me ensinou. Ele falava sempre assim, o pau tá quebrando, eu tô aqui, ó. Se você é um criador de dívida de 47 mil reais, Sim. você com certeza é um criador de resultado de 47 mil reais. Como Roberto Jufino, Geraldo Jufino tem uma dívida de 4 milhões, ele com certeza também ele é um criador de receita de 4 milhões. Então assim, eu quero ter essa dívida de 4 milhões. Porque se eu já criei, eu sei fazer. Então a gente está no processo, está na jornada. Vamos lá, Rafa. Traz aí só isso. É isso aí. Meus desafios, né? Você me ajuda aqui? Ajuda. Com a situação dos desafios. Bom, eu acho que eu trouxe aqui dois desafios que ele, muito embora ele exista aí com, eu acho que a maioria dos empreendedores. Esse desafio ele não é nem só para quem é empreendedor, mas para quem também está na sua trajetória de crescimento profissional, né? Já que a gente está falando de jornada no processo de crescimento mesmo. O primeiro é você conseguir separar, é você conseguir... eu acho que talvez nem seria separar a palavra, eu acho que a palavra seria gerenciar os desafios da vida pessoal, familiar, percebe? Quando eu digo pessoal, amorosa, familiar com a família, com o meio que você viveu, com as pessoas que você teve conexão durante sua vida inteira, com os desafios da vida profissional. Porque perceba, quando você chega na empresa que você trabalha ou na empresa que você está desenvolvendo, você não consegue, né? Que embora as pessoas digam assim, não, eu vou lá, eu vou desconectar e vou esquecer os problemas que eu tenho. Não é uma chave, né? Não é uma chave de não é um botão que aperta, esqueceu lá e aqui chegou aqui. Não. O problema ou o desafio. Acaba problema, aqui a gente sempre fala sobre isso, tem problema, tem desafio. Os desafios da vida pessoal, familiar, amorosa, eles vão continuar existindo, mesmo você perante um desafio profissional. Porque quando você vai refletir na parte profissional, você vai enfrentar o quê? Concorrência. Você vai enfrentar, como o Matheus falou, a frustração. Você vai enfrentar um mercado com pessoas que têm um nível de conhecimento e de recurso financeiro infinitamente mais alto do que o seu. Então, quer dizer, o desafio ele já é gigante, tá? Já é difícil. E você conseguir ter esse controle sobre as coisas que acontecem com você. Você imagina você ir para uma reunião que pode mudar a sua vida, Alex. Você imagina o cenário que você contou. Eu tô com 47 mil reais, você tá com problema de saúde, aí de repente brigou com a noiva, e aí de repente o casamento que tá fazendo dá alguma coisa errada. Nesse dia você é nervoso, diz alguma coisa ao seu pai te diz alguma coisa que não tá bem, e você tá de frente a um cliente que pode não só pagar os 47, mas ele pode lhe dar mais 470 mil, quer dizer, 10 vezes mais. E aí? E aí você acaba fazendo o quê? Muitas vezes você joga tudo fora, porque você não conseguiu ter essa capacidade. Então, acho que o meu primeiro desafio, dos maiores desafios, foi conseguir gerenciar essas duas, essa vida como um todo, né? E o segundo desafio foi o desafio da autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, esse é uma palavra que ela, de fato, acho que todo mundo deveria começar a parar. Todo mundo tem uma mania de justificar e terceirizar tudo que acontece com a gente sempre diz que a culpa é do outro, né? Exato. E eu vou lhe dizer, eu passei durante muitos anos da minha vida
terceirizando a responsabilidade, terceirizando a culpa, dizendo que tudo que acontecia comigo, o problema não era eu que tinha criado. Olha que bacana que você trouxe, Alex, da questão, foi você que criou, então você mesmo que vai resolver. Então, o desafio para mim foi conseguir entender de que a responsabilidade era minha. E você às vezes precisa tomar muito tombo, né? Você precisa às vezes, e as pessoas que estão à sua volta tentam lhe mostrar isso e você também não quer escutar, você não quer perceber, porque é muito mais confortável a gente terceirizar, e eu fiz isso durante muito tempo. Então, meus 2 principais desafios foi esse. O primeiro é de conseguir gerenciar essa coisa da vida pessoal, familiar, amorosa, com os desafios da vida profissional. E o segundo é eu conseguir perceber que a responsabilidade era minha. E aí aquela reflexão, acho que eu já falei muito, trouxe muito isso em várias reflexões, quando você vira empreendedor, você é o fim de linha. Todos os problemas chegam no final em você, seja o problema, a dificuldade, o desafio, inclusive os bônus, né? Porque a prosperidade também ela vai vir depois, com muito trabalho, com muito desafio. Então, aí Alex, estava vendo para você agora, meus 2 primeiros desafios foram esses, né? Só falando sobre autorresponsabilidade, tem um livro de Thiago Brunet que ele diz o seguinte: o problema é seu. E o livro é fantástico, eu parei para ler e fiquei impressionado como é verdade. Porque às vezes a gente tem mania, até quando a gente está no ambiente empresarial, cai alguma demanda na minha mesa, eu tenho uma responsabilidade de resolver, e aí eu pego e falo, que nada, Rodrigo que resolva. Ô Rodrigo, tem um problema aqui, e quando você tem a capacidade de você pegar o problema e você mesmo resolver, já que o problema está com você vai decolar, porque aquilo ali já está em você, não está na empresa. Então, as empresas que eu trabalhei, sempre que tinha um problema, mesmo que eu não pudesse resolver, eu ia aprender como resolver para eu mesmo resolver o problema. Então não deixava passar adiante o problema. Se o problema está comigo, eu mesmo vou resolver o problema. E eu passei a entender que você é que evolui mais na empresa, até do que quem está do seu lado. Porque se eu chegar para o meu diretor, um exemplo de uma empresa, e passar todos os problemas que chegam até mim, eu nunca vou conseguir evoluir. Isso. Não é isso? Eu nunca vou conseguir evoluir. Por quê? Porque eu estou tirando essa habilidade de mim, passando para outra pessoa, consequentemente, não vou conseguir a evolução. E a evolução ela só vem através da solução de problemas. Como enfrentar desafios. Eu tenho uma frase que eu até anotei aqui e gosto bastante, que diz o seguinte: cerque-se de pessoas que blindam o seu propósito e impulsionam o seu destino. Quando eu passei a entender isso, eu comecei a ter uma evolução muito grande, porque eu percebi que o meio que você convive e as pessoas que você está ao seu redor têm o poder de te alavancar no seu processo de crescimento ou não. Por isso que dizem, né, os empresários, que águia só anda com águia, porque o meio que você está, ele vai dizer onde você vai chegar. Então, se você está com pessoas que querem crescer com você, né, traz a questão do empreendedorismo, pessoas que te impulsionam, pessoas que trazem conhecimento para você, isso é muito válido, isso é muito importante. Agora, se você está com pessoas que dizem, não faço isso não faça aquilo, isso aqui, para que você está fazendo isso? Não vai dar certo isso. Não vai dar certo. Você vai dar maluco, você vai trabalhar Aí isso não existe. Uma experiência que eu tive. Eu trabalhava numa empresa e aí chegaram pra mim e falaram assim, velho, deixa eu te contar uma coisa. Vou lhe dar uma dica master. Vou lhe dar uma dica de amigo. Se te pedindo uma coisa e você fazer dentro do prazo, você está se prejudicando. Você tem que fazer aquilo ali depois, porque senão vão te dar mais demandas para você fazer. Então eu tô lhe dando essa dica aqui, porque eu quero que você cresça na empresa. Então se fulano te pedir algo, você não faça na hora não. Você demora um pouquinho, quando chegar amanhã de manhã você entrega o relatório que você precisa. Que boa! E tá tudo certo. Aí vem a diferenciação da sua marca pessoal. O que é que eu, Alex, como profissional, preciso mostrar na minha empresa? Se eu tenho capacidade de fazer, por que eu não vou fazer? E aí você parar para enxergar, porque a maioria das pessoas estão em um nível, pouquíssimas estão lá em cima ganhando muito dinheiro por causa da mentalidade dos caras. Os caras não pensam assim. E aí você acaba modelando. Tem uma pessoa que eu tenho como modelagem, que é o Thiago Brunet. Pra mim ele é fantástico. Não sei se vocês seguem ele, sigam, fazendo propaganda. Ele é fantástico. Ele traz o empreendedorismo dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, e eu acho fantástico o que ele fala. Eu assisto muito Café com Destino com ele. E ele fala muito sobre isso.
Ele tem um livro também chamado Especialista em Pessoas, que eu acho fantástico também, que eu precisei ler, porque eu tive muitos desafios de lidar com pessoas. E aí você tem que entrar na questão da empatia, entendeu? E aí eu precisei ler e acho que esse é um desafio muito grande. Só que você falou isso, legal. Eu não posso perder essa oportunidade de falar sobre isso também. Sobre isso que acontece dentro das empresas, dentro das corporações. Eu já tive a oportunidade de sentar com algumas pessoas, né, e perguntar assim, num momento de feedback, naquele momento que você vai parar ali para refletir sobre se a pessoa está dando o seu melhor naquele momento, ou seja, dentro da atividade que ela está fazendo. E aí a minha pergunta era normalmente assim, né? Alex, não que tenha sido com você, que você sempre foi muito diferente. Mas eu perguntava assim, dentro das suas 24 horas por dia, você em algum momento, você decidiu que você iria fazer, dedicar um tempo à sua vida profissional. Até porque não dá para você simplesmente não trabalhar, a não ser que você venha de uma família extremamente rica, enfim, próspera e que consiga lhe dar uma condição de você passar a vida inteira só curtindo, que ainda assim não é o melhor caminho, até porque é fundamental a gente aproveitar o dom que Deus nos deu e você conseguir contribuir mais com as pessoas, com a sociedade, então ainda assim não seria o caminho. Mas voltando aqui às pessoas, né, que não têm ainda essa chance, esse caminho, então se você escolhe lá e que define que você vai ter 6 horas por dia, se você vão ser 8 horas por dia, se você 10 horas por dia, independente da quantidade de horas, né, que você vai ter, então a pergunta era assim, Alex, das suas 8 horas que você se determinou a fazer o seu trabalho, quantas horas de fato você dedica tempo para você fazer o que você precisa fazer, o que você se determinou a fazer, com o que você combinou com pessoas que iria fazer? Quanto tempo? E assim foi assim, uma experiência que eu vou levar pro resto da minha vida, mas para mim muito decepcionante. Porque eu escutava assim, não, eu dedico 60% do meu tempo, eu dedico 50% do meu tempo. Teve gente que me disse que dedicava 40% do tempo. Então quer dizer, das 8 horas, tem pessoas que passavam 3 horas fazendo o trabalho. E ia reclamando o tempo inteiro exatamente do que não estava tendo resultado. E aí eu volto e trago essa reflexão, já que a gente está falando aqui de jornada empreendedor. Se você quer ser empreendedor, se você quer crescer, quer evoluir como pessoa, como profissional, quanto tempo você acha que você vai precisar dedicar para conseguir prosperar e conseguir chegar em um nível dentro daquele que você espera e almeja? Quanto tempo? Será que esse é o caminho? Eu fico me perguntando isso o tempo inteiro. O desafio de a gente conseguir conciliar tempo com família, eu tenho uma filha de 1 ano e 3 meses, ele é imenso, mas pelo menos naquele momento que se determina a fazer, a gente precisa fazer, sabe? Não sei como é que vocês enxergam isso, mas te confesso que isso me dá uma agonia, né? Meu tio não tá assim, dá um meu coração. Mas dá mesmo. Dá. E eu acho que trazendo uma reflexão também pelo que você está trazendo, é a expansão de consciência, né? E conecta bastante com essa situação que é um dos desafios, né? A autorresponsabilidade. E eu lembro do curso que a gente fez, né? Que é o PNL, né? Estava juntos. E aí o cara falou assim, ó, agora não tem mais como você desver o que você já viu. Você não tem como desaprender o que você aprendeu. A responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha. E exatamente o que Alex trouxe. Então, é expansão de consciência e depois que você já sabe, você não tem como voltar atrás. Você já tem essa consciência. Aí é trazer o quê? Coragem, trazer atitude, fazer o que precisa ser feito. Não fazer... tem aquele sentimento de que você tem que... você não faz porque você tá fugindo aqui o raciocínio, mas você não faz... você faz porque você precisa fazer, você não faz porque tem algo que porra, fugiu o raciocínio. Tá te empurrando, você vai. Mas eu acredito que assim, só o início aqui do que eu passei, você deu para captar. Você faz
não porque tem obrigatoriedade de fazer, você faz porque você precisa de fato fazer o que você fez. Mas trazer Alex, que eu acho que você vai complementar o que eu estou querendo trazer. Não, eu tive uma oportunidade de trabalhar com o Rafa e ele me ensinou uma coisa que é interessante. E você só tem coisas que ele fala e você só aprende depois de ver. A ficha cai, né? Fica no HD, aí quando dá um ano assim, entendeu? Aí você fala, rapaz, é verdade. Não, o pior que ele tá certo. Ele fala, rapaz, é verdade. Ele tinha uma coisa que ele sempre gostou de novidade, né? Rafa gosta de novidade e tal, de pesquisar. E aí ele me trazia as coisas. Aí ele me trouxe pra mim Trello, trazia um bocado de coisa. E aí ele falava assim, aí eu falava, Rafa, tem uma questão aqui. Ele falava, velho, tem duas opções, você que escolhe. A primeira opção, eu vou fazer e te dar pronto. Tá tudo certo, não tem problema nenhum fazer. E a segunda opção, você faz, você vai aprender e você vai me trazer a solução. Isso. E aí você que vai escolher qual a decisão que você quer. Aí eu vejo também nada, não, me dê que eu faço. Mas querendo ou não, ele sempre fica assim, pô, mas ele tá falando isso por quê? Porque ele não quer ter trabalho, velho. Não é isso? Mas aí depois eu falei, rapaz, não era não, velho. Não era não. Alex, acredite, e não era mesmo. E faço aqui isso hoje aqui na empresa. Eu digo, você quer que eu faça? Porque Entrego pronto. Rodrigo, pegar o gancho de Rodrigo aqui, ó. Se precisa ser feito, se eu tenho meus objetivos, eu quero crescer como pessoa, como empresário, como profissional, eu vou ficar criando desculpa. Então, você quer fazer? Então você vai ter a oportunidade de aprender. Você não quer não? Eu vou fazer. Seja você querendo compartilhar, quer participar ou não. E essa energia, sabe? Essa energia ela precisa dar. Que vai vibrando. E é onde você começa a perceber o seguinte, quando a gente sempre traz isso aqui, juntos somos mais fortes, né? Ou seja, hoje a gente está fazendo uma coisa muito bacana, a gente se uniu aqui, ó. Eu, Alex, Matheus, Rodrigo, Rafa, a gente quer fazer e tá aqui fazendo. Mas se alguém dissesse, não quero fazer, sabe? Imagina que o Matheus dissesse, não quero fazer, mas ele quer, por isso que ele tá aqui. Então, isso que é uma coisa bacana. Mas eu queria ouvir você, viu, Matheus? Eu queria ouvir você. Eu queria ouvir você sobre isso que tá falando. Dica eu não vou dar, porque eu tô aprendendo mais do que tudo. Mas assim, o que eu posso falar dentro do tema, né, que é o empreendedorismo de iniciante, é dar o pontapé inicial. É dar o pontapé inicial, começar, porque no processo você vai aprender. Aí eu guardei uma coisa que Alex falou sobre que muitas pessoas vão falar, muitas pessoas vão jogar água, muitas pessoas vão te dar conselhos, né? E trazendo até um cara que eu acompanho muito, que é o Jota, ele fala assim: não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Então você vai ouvir um conselho de uma pessoa que nunca construiu nada, não digo construir riqueza em bens materiais, mas construir algo na vida mesmo para poder ter o respaldo de te dar aquele conselho, de trazer aquele ponto para você. Então, por muito tempo da minha vida eu deixei de fazer as coisas por causa dessa água, né, que as pessoas jogavam. Também eu entendo, né? Mas é aquela coisa, você ouvir de pessoas que realmente tem algo pra te dizer, que já construiu alguma coisa. Por isso que eu ouço bastante tudo daquele cara ali. Mas é isso, eu não tenho uma dica, eu acho que seria isso mesmo pra quem tá começando, é dar o pontapé inicial, começar e com o mínimo de ajuste aos pouquinhos no processo, ir ajustando e fazendo e achando os gargalos e resolvendo. Às vezes não resolve. Às vezes não resolve. Você já trouxe aí a dica master, né? Sim. Dica master. Aí eu queria trazer para Alex. O que você traria pra gente de tipo assim, a caixinha, né? O que tá dentro da caixinha lá, surpresa, o que seria legal para você trazer como uma dica master? Só complementando o que o Matheus falou, a gente só tira pedras em árvores que dá frutos, não é isso? Boa. E acho que essa frase é muito importante, porque eu acredito que quando a gente está indo num caminho certo, que está dando certo, a gente começa a ser apedrejado. Isso seja na empresa, a gente trabalhando na empresa de alguém, a gente da nossa empresa. Se a gente tiver dentro da nossa... Eu acredito muito no seguinte, se a gente tiver hoje numa empresa de alguém, e se os colegas estiverem falando mal de você, chamando de peru, você está no caminho certo. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Se você é o peru, você está no caminho certo. Porque você está dando resultado para a empresa, você está em conjunto com a diretoria, com a sua gestão, com o seu supervisor, e você está dando resultado. Então quem não está dando resultado nenhum, vai te chamar de peru. E vai trazer até, vai dizer que nada, rapaz, aí é baba-ovo. Então se você está no caminho certo. Isso é um fato. E complementando só o que o Matheus falou antes de entrar nesse ponto-chave,
Minha mãe, ela não é muito ligada assim no empreendedorismo. Minha mãe, tipo assim, ela acha que você deve trabalhar na empresa de alguém e tal, e ganhar um salário. E eu ficava, pô, não é possível, minha mãe não me apoia. Depois eu parei pra entender. Não é que ela não me apoiava, é que na visão de minha mãe, o melhor pra mim seria eu estar trabalhando na empresa de alguém, ganhando um salário, meu ticket e tá tudo certo. Aí depois que eu mudei a mentalidade, eu fiquei depois pensando assim, falei, pô, a verdade não é que minha mãe tá errada, é que na visão dela, o melhor é esse. Então talvez na visão dos nossos amigos que estão ao nosso redor, das pessoas, o melhor, e talvez até da família, é aquilo ali. Então não é que a pessoa às vezes quer até o seu mal, é que na visão, no contexto dela, na mente dela, o melhor pra você é aquilo. Mas aí só você sabe o que é melhor pra você. Acho que o ponto-chave voltado para o empreendedorismo iniciante é ação, é você agir, é você acreditar no que você está fazendo, é você ter um propósito de vida. Eu acredito muito nisso. Se você não tem um propósito, se você não tem uma direção, se você não sabe o caminho que você quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então você tem que ter um objetivo de vida. Eu sempre tive o objetivo de ser um empresário de sucesso e luto todos os dias para isso. Então você tem que ter uma meta para atingir e a partir daí você trabalhar incansavelmente todos os dias para alcançar isso. Eu separei uma frase aqui que fala muito o que eu penso todos os dias. Qual é o meu propósito de vida? Né? Para que eu tô aqui na Terra? O que é que eu posso fazer para contribuir na vida das pessoas? Então, sempre eu levo muito em consideração isso. E hoje eu tô abrindo um aspas aqui, eu tô numa pegada assim, eu tô trabalhando muito em mim um trabalho voluntário. Porque o trabalho voluntário, ele veio desde Jesus. Então, o trabalho voluntariado a gente faz na igreja, eu e eu daqui. Então, o trabalho voluntariado na igreja, ele muda muito sua mente, velho. Por quê? Porque a gente foi criado a sempre fazer as coisas esperando receber algo em troca. Então, eu dou uma caneta aqui a Rafa e fico esperando ele me dar alguma coisa. E o trabalho voluntariado, ele tá totalmente o seguinte, eu vou servir, vou ajudar você por amor. E isso, eu tô trabalhando muito em mim. E é difícil, é desafiador, é você encontrar toda a sua natureza. Mas é muito gratificante e importante. Então, eu aprendi isso na igreja, estou trabalhando muito em mim nisso. Então, por exemplo, eu estou aqui tô com vocês, mas eu não estou aqui por recurso financeiro nem por nada. Eu estou aqui servindo e contribuindo. E esse trabalho voluntário, não é que eu estou querendo ser melhor que ninguém, não. É que eu estou trabalhando em mim. É a oportunidade que eu tenho de trabalhar em mim. Essa é uma reflexão perfeita, viu? Eu acho que é o trabalhar em mim. Eu vim aqui no sábado, tá aqui de manhã, mas por amor de servir as pessoas. E a consequência, o resultado, ele vai vir em mim. E eu trabalhar em mim. Sem aquela questão de, e aí, velho, eu vou receber quanto, entendeu? Então não é sobre isso. É sobre o trabalho voluntariado mesmo. E acho que isso, ele é capaz de você mudar essa pessoa. E muda em todas as áreas da sua vida, viu? É na área profissional, é na hora de relacionamento até com sua parceira, de você servir, de você contribuir, de você, sabe, dar o seu melhor, de você sem esperar receber nada em troca. Então, acho que o ponto-chave que eu tenho é esse. Eu passar a palavra para Matheus. Boa reflexão. Foi muito bom. Foi profunda. Eu tava aqui raciocinando. Foi muito. Acho que trazendo também para a questão do desafio, acho que um desafio também muito grande é a questão do ambiente. Às vezes a gente não consegue avançar porque está num ambiente que não é propício. E assim, você falou de sua mãe. Minha mãe também sempre fala, pô, filho, faz uma faculdade, faz um concurso, algo assim, para ter mais estabilidade. Porque na visão dela, o confortável para mim, o mais seguro para o filho dela seria realmente fazer algo que traz segurança. E ela, na visão dela, empreender não traz assim uma segurança ainda. Mas teve um ponto de que mesmo ela tendo essa visão, ela falou assim, vai. Tipo, abriu pra mim, viu que eu passei 1 ano, 2 anos sem ganhar nada, mas queria que eu estivesse tendo essa experiência, porque ela sabia que pra mim ia me fazer bem. Então, eu acho que um desafio é o ambiente e também, eu acho que a dica master também está no ambiente de pessoas que, por mais que não tenham uma visão do empreendedorismo em si, mas que te apoiem e te impulsionem de alguma forma. Eu não estava dentro de um ambiente do empreendedorismo em si, mas estava dentro de um ambiente de pessoas que me apoiavam e que me impulsionavam de alguma forma. Então, trazendo esse gancho. Porra, velho, que legal. Dica master. Eu tenho minha dica master também. Tem que ser. A gente vai finalizar contigo, viu? A dica master. Eu, assim, aí conecta bastante com o que Alex e que Matheus trouxe. Para mim, eu acho que, assim, tudo que eu venho fazendo, tudo que eu venho buscando a estar me propondo a estar fazendo realmente de fato,
é com muito amor, velho. É com muito amor. Só tem 3 palavras que me acompanham sempre, né? A paciência, a persistência e o amor. Então essas 3 palavras para mim é o que praticamente meio que me define. Então o amor para mim é a base de tudo, que conecta bastante. E quando o Alex começou a falar, eu falei, caralho, velho, Alex realmente esse é um cara diferenciado, porque se isso já queima no seu coração, velho, é o que tá dentro de mim também, velho. Faz as coisas com carinho, com amor, com respeito e dá o seu melhor, o melhor que tá dentro de você. Então, e uma coisa que é muito forte, velho, isso, muito forte pra mim. E aí você falou de sua mãe, Matheus também falou da mãe. Eu fui um menino criado com vó, então minha mãe sempre esteve presente, mas minha avó de fato me acompanhou aí, né? E aí conecta bastante. Eu fui aquele cara sempre sendo comparado, que eu acredito que todos vocês também em algum momento teve isso, né? Essa comparação. Então eu sempre fui comparado com Rafa, sempre fui comparado com meus primos, meus tios, meus primos, minhas primas, com as pessoas que estavam ao nosso redor. Então isso há um tempo atrás me travou muito, me bloqueou bastante. E se não fosse esse apoio, esse carinho, esse amor também que tem dentro desse cara aqui, eu não sei o que seria do Rodrigo. Então, de coração aqui, velho, te agradecer pelo que você fez, pelo que você faz, pelo que você faz por mim, pelo que você faz pela família, porque eu só tenho que te agradecer, velho. Então, de coração. Então, eu sei que... Essa parte disso emocional não estava no script. Sei que essa questão da comparação, minha avó, meu pai, minha mãe deu o máximo que eles poderiam dar pra gente e conecta bastante, assim. Então, pra mim, a dica master da master: vai com carinho, vai com amor e de alguma forma ou de outra tenta não, porque quem tenta não consegue, né? Busca dar o melhor de si, o melhor para um ambiente, para trazer uma energia positiva. Um detalhe importante leva ela com leveza, sabe? Encontra uma forma de trazer leveza nas coisas, porque já é tenso, já é pressão, já é agonia, já é desafiador. E não trazer leveza, velho, pra mim às vezes fica sem sentido. Essa formalidade, essa normalidade, essa coisa de seguir um processo, de tem que fazer, não, velho, é o que você é mesmo de fato dentro do seu coração, e entrega o seu melhor. Eu acho que pra mim a dica master seria essa. E aí tá contigo agora. Rapaz, o cara agora me desarticulou. Essa coisa de família é uma coisa interessante. Então, minha dica master, né? É você buscar o que é que tem dentro de você. A gente falou muito sobre buscar olhar para dentro, de qual é seu principal valor. Qual é o seu principal valor? Sobretudo aquilo que mais lhe mexe, aquilo que mais faz com que você se emocione, aquilo que mais faz com que você lute, aquilo que mais faz com que você vá com medo mesmo, sabe? Se olhar para dentro. E eu a vida inteira assim sempre tive um valor muito forte e a gente inclusive tá representando isso aqui hoje na mesa e em ambiente também, porque meu pai tá aqui, que é o valor família. E aí eu trago essa reflexão para você que está nos assistindo. Olha para sua família, olha para sua mãe, olha para seu pai, olha para principalmente, né, mãe e pai. Olha que eles fizeram aquilo que eles puderam fazer, com as condições que eles tinham, com uma possibilidade, ou seja, com o conhecimento que ele teve a oportunidade de ter. Olha para seus irmãos, abrace todos os seus irmãos como uma pessoa trazido por Deus para dizer assim, tá aqui, tá com você, é uma pessoa que vai estar aí para passar sua vida durante muito tempo. E essa coisa da família, ela sempre foi algo que sempre mexeu muito comigo. E se hoje Rodrigo sempre diz, velho, não é possível, você aguenta muita pressão, você aguenta, falo para Matheus, caio 1000 vezes e levanto 1001 vezes, posso cair mais 2000 e vou levantar mais 2001 vezes. Você me pergunta por quê, da onde tira isso? Vem dessa coisa de você olhar a família. E cada dia mais eu tenho refletido, Alex, e pensado sobre isso, porque eu confesso que
Eu sempre tive esse olhar de família como se fosse a família, sabe? E hoje você começa a perceber que a família não é só a nossa família, as pessoas, nossos pais, nossas mães, primos, irmãos, não. A família são as pessoas que se conectam com a gente, que pensam que nem a gente, que estão no mesmo caminho. E essas pessoas vão virando nossa família, porque no fundo todos estamos no mesmo ambiente, né? Todos estamos no mesmo planeta. Então essa questão da sustentabilidade, que pese eu nunca fui uma pessoa de ter um olhar para isso, hoje isso já tem despertado e é um dos tópicos que eu acho que já a gente vai ter aí a oportunidade de convidar alguém que conhece muito sobre essa coisa da sustentabilidade, cuidar do meio ambiente, cuidar das pessoas, cuidar do geral e se conecte, e ao mesmo tempo que se conecte consigo mesmo, que é o propósito como pessoa, porque a gente tem como obrigação a gente ser o nosso melhor dentro desse mundo. Então a minha dica master é: identifique qual é o seu principal valor. E toda vez que você tiver que tomar uma decisão, sempre olhe para esse valor que você tem. Eu tenho certeza que a sua decisão ela vai ser a decisão mais acertada. Agora, trazendo aquela questão do propósito de Alex e também juntando com o que Rafa falou, acho que o propósito é mais você olhar para dentro de si, entender quem é você mesmo, se conhecer. Eu ainda não encontrei, eu acho que eu ainda não encontrei assim, pô, meu propósito é esse, porque é uma questão do autoconhecimento. Mas é o caminho, né? Você buscar e procurar se entender para conseguir buscar e realmente entender qual é o seu propósito. E eu acho que até falei a gente já fez um podcast, vai lançar ainda, inclusive. Sim. Tem o primeiro e vai lançar o segundo, que esse aqui é o segundo. No primeiro até falei sobre isso e eu lembro de uma situação com o Rafa no shopping, indo pro saque. Você nunca chorou, esse dia você quase chora. Não esqueça, não. Ele falou assim, pô, eu conquistei muitas coisas, mas eu não vou pensar duas vezes se for pra largar isso tudo e construir de novo. Eu vou construir de novo, porque acho que assim, falando a riqueza não é isso aqui, a riqueza tá aqui na mentalidade, então isso é uma coisa que eu guardei muito, foi até uma situação que eu nunca vou me esquecer, que ele falou que ele poderia perder isso tudo aqui que ele tinha, tudo que ele tinha conquistado, mas que ele ia conquistar tudo de novo. Então eu tô aprendendo muito com isso. As pequenas conquistas que eu tinha, que acabei tendo que dar para trás, eu não quero me abalar mais contar isso, porque eu sei que é construir aqui. Então nessas perdas, nessas caídas, a gente constrói aqui, fica mais forte aqui e consegue avançar. Deixa eu só falar uma coisa aqui, falando sobre propósito que você disse. Eu vou casar agora 28 de julho. E aí, velho, vou contar agora. Há um ano, eu tô participando agora do curso de noiva, né? E aí há um ano atrás, eu tava já 2 anos namorando, a gente decidiu, né? Vamos casar. E aí a gente falou, velho, a gente não sabe como ainda, é muito custo. A gente não, falando assim de forma humana, natural, a conta não tinha como fechar. E aí eu falei, rapaz, a gente vai casar, vamos casar, a gente definiu a data, 28 de julho. O primeiro passo que a gente deu foi o passo da fé. A gente falou, não, a gente vai casar 28 de julho, a gente tem um ano para se programar. Vamos morar onde? Não sei. Ainda, vamos ver aí. Vamos fazer como? Não sei ainda, relaxe. Hoje a gente está no mês de abril, faltam 90 dias para casar. Hoje que data é hoje? 28? 29, então faltam 89 dias. Mas por que eu vou chegar lá? Porque de 365 dias até a data, falando de forma, não tinha como acontecer as coisas. Mas a forma aconteceu de sobrenatural, que a gente conseguiu apartamento, a gente conseguiu comprar nossos móveis. Então eu estabeleci o primeiro passo, foi o passo da fé, que foi definir a data sem ter como. E o segundo passo foi a ação, trabalhar e focar para tudo aquilo acontecer. E as coisas aconteceram de forma sobrenatural. Apartamento, móveis, hoje a gente já está com 80% da casa já completo, de móveis, de tudo. O casamento já estou com 80% das coisas pagas. Que massa. Lua de mel, consegui uma... Gente, só abrindo para vocês aqui, sério. Às vezes acontece situação na nossa vida que a gente fica assim besta e vê que é algo sobrenatural que está acontecendo mesmo. Eu, do nada, assim, deu vontade de falar assim, falei, velho, eu vou falar com uma amiga minha. Aí falei com essa amiga minha, ela tava passando por uma situação triste, aí eu conversei com ela. Quando deu 3 dias depois, ela falou comigo, amigo, eu consegui aqui
Uma amiga minha tá vendendo umas passagens, uma promoção. A gente vai pra Gramado. Vou até me abrir pra vocês aqui. A passagem tava 11 mil, eu consegui comprar por R$2.000 as duas passagens. Juro por Deus, eu não acreditei, velho. Eu falei, velho, não é possível não. Eu falei, não, velho. Não é possível isso não, velho. Passagem comprada já. Já com hospedagem? Tudo certo. Não. Já foi uma Tá silêncio. Empreendedor que quer tudo na mão aí. Viabilizou tudo. E aí, graças a Deus, tudo dando certo. Eu acredito muito que Deus dá providência. Então, pra finalizar, Porra, velho, que top, velho. Eu tava refletindo, né? Vocês estavam falando. Aí conecta bastante o seguinte. Que queima em mim, né? Toda criança é meu filho. Toda criança, pra mim, é meu filho. Toda pessoa que tem a minha mesma idade é meu irmão. Todo adulto que tem idade de ser meu pai é meu pai ou minha mãe. E todo senhorzinho é meu avô. Então, assim, isso é o que está dentro de mim, assim, sabe? Que eu, de alguma forma ou de outra, fico querendo transmitir e trazer essa mais uma sacada, mais uma dica aí pra vida, né? E desafio. E aí agora? Eu acho que está chegando ao final, né? Está chegando ao final. Tá chegando ao final e tem aquela... Não esqueça de comentar. Não esqueça de compartilhar e não esqueça de curtir e seguir a página. Tem que seguir também no final. Sim, a página. Eu acho que chegamos ao fim. Eu acho que chegamos ao fim, foi muito legal. Eu acho que pra você dar o seu... Não, aí agora a gente vai deixar agora com mais novo. Deus, você vai agora aí fazer um fechamento do nosso momento. Eu aí, pra fechar, né, de novo, comentem, compartilhem, curtam, que é importante, até pra motivar e que a gente consiga continuar nisso, né, e agradecer a todos vocês. E é isso, finalizar mais um RC Talk, né, jornada, e vamos pro próximo. Valeu. Próximo.